Tudo bem? Vamos falar sobre o PEI. Eu recebi muitas mensagens sobre PEI, querendo entender como é que funciona, para que é, o que significa PEI, o PEI no contexto escolar, o PEI no contexto clínico, enfim, né? Foi uma enxurrada, um bando de gente pedindo também modelo de PEI. Dani, me dá um modelo de PEI, eu quero um modelo de PEI. Então eu falei assim, eu vou fazer uma live para explicar sobre o PEI, já que muitas pessoas querem saber sobre PEI, estamos iniciando o ano, né? O ano letivo, muitos professores estudando sobre análise de comportamento, querendo entender cada vez mais sobre o PEI. Para a gente falar sobre o PEI, eu tenho que explicar o beabá da história, né? Para vocês não ficarem perdidos. Por quê? Antes do PEI, o PEI é feito com propósito. Você está pegando ali um aprendiz e você quer ensinar alguma coisa para esse aprendiz. Independente se a gente está falando se ele está no espectro, se ele não está no espectro, enfim, dependente disso. Então, nós vamos pegar esse aprendiz e vamos entender quais são as questões. Aonde está ali as dores que a família sente, né? As dores dessa criança no sentido de entender o que está acontecendo. Então, é feita uma anamnese, que é essa base onde a gente vai entender essa questão. Entender o repertório, né? A gente vai conversando com os cuidadores, com as pessoas que estão envolvidas, e com isso a gente vai saber como avaliar esse nosso aprendiz. Como eu já falei, a anamnese é a base e nós vamos formar o tripé. Esse tripé, como é que é? A gente vai saber o que esse nosso aprendiz gosta, as barreiras de desenvolvimento que interferem a aprendizagem, e o outro pezinho, que eu falo que é o pezinho que sempre muda, que são as habilidades que nós estamos enxergando. Esse outro pezinho, que são essas habilidades que nós estamos enxergando, né? Nós vamos variar. Então, esse terceiro pezinho vai depender muito lá da anamnese que você fez. Ok. Em cima aqui, ó, essa é a base, esse é o tripé. Em cima desse tripézinho, nós temos o PEI, o PTI, o plano de ensino individualizado, plano terapêutico individualizado e assim vai. E aí a gente tem que fazer uma discussão paralela sobre isso, sobre o contexto brasileiro. Porque o que acontece? Como hoje é feito o PEI? Cada um faz o seu PEI, mas isso não é um ensino integrado, não é um ensino interdisciplinar, não. Se cada um faz um PEI, se a fono faz um PEI, a professora faz um PEI, se o terapeuta faz o PTI, cada um faz o seu plano para traçar individualizado, isso é um ensino multidisciplinar. Quando é todos fazendo juntos, a gente tem uma pessoa, uma equipe que consolida esses dados, nós temos um PEI que é interdisciplinar. Então, quando nós estamos falando sobre aba e quando a gente fala sobre intervenções com evidência, nós trazemos essa questão que tem que ser interdisciplinar. Por isso que é o seguinte, vamos lá voltar a questão quando a gente vai falar sobre intervenção com evidência. A gente fez uma anamnese, tem o tripézinho ali que eu falei para vocês, que é a avaliação de preferências, avaliação de preferências, né, saber o que gosta, avaliação de barreiras, saber o que interfere essa aprendizagem e avaliação de repertório. Nós fizemos isso aqui, então o que acontece? Com isso, com esses insumos, nós vamos formar esse PEI e conseguir direcionar. E quem vai consolidar, porque quem faz essas avaliações, esse terceiro pezinho, cada profissional vai poder fazer. Então a gente vai ter uma avaliação da TO, nós vamos ter uma avaliação de um psicomotricista, uma avaliação de uma nutricionista. Então a gente tem várias avaliações, esse pezinho, onde a gente vai consolidar todas as avaliações e eles também vão falar sobre as barreiras e possivelmente eles vão enxergar outras coisas que esse aprendiz também gosta. Então a gente vai consolidar isso. O supervisor de casa vai consolidar isso num PEI. É assim que deveria ser feito. Se a gente quer uma intervenção com evidência, tem que ter um supervisor consolidando isso. Aí você pergunta para mim, Dani, e quem faz isso para o seu filho? Acaba sendo eu.
porque eu acabo consolidando. Lógico que eu sou supervisionada por outras pessoas, porque, enfim, eu tenho supervisão técnica, porque eu estudo, eu sou da área, então eu preciso de supervisão técnica, não só para vocês entenderem. E aí você me pergunta, eu fiz um post esses dias sobre o que não é o PEI, né? Gente, o PEI não é uma lista de coisa, o PEI não é uma coisa solta. O PEI é a consolidação dos dados. O que vem a ser isso, né? Quando a gente vai pensar em consolidação dos dados, o PEI, ele tem que trazer os dados pessoais da vida da criança, da rotina familiar. Como é que a família se organiza? Então, o PEI, ele tem que ser dessa forma. O PEI, ele é organizado dessa forma. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Ah, pronto. Aqui. O PEI, ele é organizado dessa forma. Ele é a consolidação desses dados pessoais. Então, você vai contar ali onde que essa criança mora, qual é a rotina da família, qual é o principal cuidador, como é a interação desses cuidadores, como é que tá a saúde dessa criança. Essa criança tem alergia alimentar, ela tem como é que foi o histórico dela ali. Então, assim, quando a gente vai criar, principalmente a primeira vez, a primeira versão do PEI, a gente ainda vai contando ali como foi, principalmente com crianças pequenas. No PEI, a gente ainda conta como é que foi o desenvolvimento, se teve alguma coisa durante esses primeiros tempos de desenvolvimento. Então, a gente vai contando a historinha dele. Ok, a gente contou essa historinha, né, de como foi o desenvolvimento e tudo. A gente tem que contar também como é que foi a metodologia de como nós levantamos esses dados. Como é que foi a metodologia para você fazer a anamnese? Como foi a metodologia para você fazer a avaliação? Então, você vai contar como é que foi essa metodologia. Então, você vai falar assim, ai, Dani, eu mandei um checklist para a família, um checklist padrão, não sei, às vezes você pegou um checklist que já existe, você mandou, por exemplo, para fazer a anamnese, você mandou para a família o ATA, você mandou o MChat, você mandou para a família o FAST, você mandou para a família, que mais? Tô pensando aqui em mais alguns, mas enfim, você mandou esses formulários, para esses checklists, esses inventários para a família preencher. A família preencheu lá bonitinho, te mandou, e aí você foi analisar, né? O CARS, MChat, ATA, e foi indo para pensar em datas posteriores do desenvolvimento da criança, porque, enfim, a gente está falando sobre autismo. Estou tirando do princípio que existe uma suspeita de autismo ou a criança já é diagnosticada autista, né? A criança, jovem, enfim. E aí, com base nesses dados, ele foi e selecionou instrumentos de avaliação. Ele olhou assim, para esse aprendiz, eu acho que cabe pela idade dele, pelo esse repertório que eu verifiquei aqui na anamnese com os pais, cabe eu usar o VibMap. Então, você vai ter que explicar no PEI por que raios você usou o VibMap. Porque não é raro a gente achar profissionais que usam o VibMap, sendo que não é compatível ao repertório da criança. A criança já passou, já tem uma idade mais avançada, já tem um repertório muito maior, e tá ali usando o VibMap, não faz sentido. Aí você vai justificar, não, eu usei o VibMap, eu usei o Wables, eu usei o Waffles, eu usei o PIC, eu usei, sei lá, mais o que, qual que você quis, não, eu usei o Portage. Você vai justificar ali na metodologia porque você fez a anamnese daquele jeito, porque você fez a avaliação. Não precisa escrever um texto enorme, não, você só falar o repertório desse aprendiz é compatível a esse instrumento de avaliação e a metodologia foi feita em tantas sessões, sessões de tanto tempo, foram tantos encontros, e aí você vai contar lá como é que foi feito, como é que você se organizou para fazer essa metodologia. Ok, feitas as avaliações, você vai falar sobre como foi a metodologia de avaliação de preferências. Aí você fala, mas quem está consolidando o PEI não é, porque você me falou, Dani, que são vários terapeutas que podem ter feito as avaliações, e quem for consolidar o PEI pode ser um supervisor que está ali consolidando, que é o mundo ideal, e não é o mundo ideal de Dani. Esse mundo ideal, ele é descrito, é feito assim nos Estados Unidos, no Canadá, nesses países, nas instituições mais sérias são feitas dessa forma. Então,
o que acontece? Nesse PEI, onde está consolidando ali esse supervisor, cada terapeuta, na hora que ele faz a avaliação, ele tem que dar um relatório. E esse relatório também vai estar lá a metodologia que ele usou, vai estar essa descrição, vai dar insumos para que esse supervisor escreva. Gente, vocês estão vendo? Eu não sei se vocês já estudaram, quem estudou sobre metodologia científica está aqui, vocês têm consciência disso, né? Que isso tudo que eu tô falando para vocês é metodologia científica. Você começa com uma introdução, contando ali sobre a criança, contando qual é o objetivo que você segue com uma metodologia de como você coletou os dados, aí depois, qual é o próximo passo? Mostrar esses dados. Você vai pegar lá todos esses dados, os gráficos e tudo, e pronto, colocar lá os dados. E aí o próximo passo, depois disso, você vai fazer uma correlação desses dados para você tomar suas conclusões. Então você vai olhar ali, peguei aqui, eu vou analisar, eu vi que, por exemplo, a nutricionista fez uma avaliação aqui e viu que essa criança tem essas questões alimentares e tudo. A TO mostrou que ela tem uma hipersensibilidade tátil, podendo a gente, dependendo do nível de ajuda que a gente der, pode ser aversivo nessas áreas do corpo, ao invés de sensibilizar, a gente pode sensibilizar mais, ok. Aí você vai na fono, poxa, essa criança tem dispraxia, tem apraxia de fala, eita ferro, e a gente vai precisar de muita ajuda, tátil, ok. Aí você olhou ali a avaliação do psicólogo com formação em aba, que ele fez uma avaliação comportamental, em habilidades básicas e tudo, e aí você viu que tem muitos déficits na parte de intraverbal, que é essa troca de turnos, enfim. Aí o educador físico, ele fez o profissional de educação física, desculpa os profissionais de educação física aqui, eu me equivoquei, profissional de educação física, fez uma avaliação nas questões motoras, o físio olhou que tem toda uma questão no quadril e postural nesse aprendiz e colocou ali no relatório, aí você vai olhar esses dados, ver o que esse aprendiz ele não faz, o que é urgente se destrabalhar, e eu já vou entrar nesse aspecto. Você vai olhar o que ele gosta, o que ele não gosta, e vai olhar as barreiras de desenvolvimento desse aprendiz. O que vem a ser essas barreiras de desenvolvimento? São justamente aqueles comportamentos que interferem a aprendizagem. A irritabilidade, baixa tolerância em ficar no local. Então, se ele tem baixa tolerância em aprender distratores, ele se distrai muito, ele não consegue manter o foco atencional durante muito tempo. Então, quando é o que eu falo, gente, a gente tem que pegar os transtornos de neurodesenvolvimento, tirar da caixinha todos eles, os critérios diagnósticos que tem de todos eles, e enxergar de forma ampla, porque assim todos eles têm muita correlação, então não adianta a gente ficar assim. Então você vai pegar um aprendiz, por exemplo, que ele tem uma questão atencional e ele tem uma dificuldade de memória de trabalho. Ele não consegue reter por muito tempo muitas informações. Então, se você coloca uma série de informações que já era para ele conseguir uma sequência, por exemplo, é esperado que uma criança ali com 5, 6 anos, você dê um número de telefone e peça para ele decorar, e ele decora por um bom tempo. Ele não vai decorar 10, 15 minutos, mas ali, por alguns minutinhos, 1, 2 minutos, ele tem que decorar. Você fala assim, ó, meu filho, 061, que é o DDD da minha cidade, 99, nananã, e ó, vai discar ali pra mãe no telefone. É esperado que ele faça isso. Se ele não tem essa memória de trabalho, se ele não consegue fazer isso é preocupante, isso é um alerta, porque na cidade ele já deveria ter essa memória de trabalho. Então nós vamos analisar isso, fazer essa correlação entre esses dados para conseguir desenvolver depois o cerne do plano. E aí vem a questão que você fala, Dani, como é que eu seleciono, né, essas habilidades? Eu já falei para vocês que a gente tem que analisar essas barreiras, porque as barreiras elas são extremamente importantes, né? A gente quando vai analisar barreira é a base, porque a gente tem que tirar essas barreiras, principalmente quando essa barreira, por exemplo, dor, nós temos que tratar a dor logo. Depois de dor, comportamentos que são autolesivos, se morder, se machucar, então nós temos que
nós temos que reduzir esses comportamentos. Outra questão, depois de dor, comportamentos autolesivos, vem a questão dos comportamentos que machucam o outro, comportamentos heterolesivos, né? Agressivos, pessoas não gostam muito de usar isso, não, mas acaba sendo isso daí. Ok, passou para aí comportamentos de destruição de propriedade. Nós temos que ficar atentos com destruição de propriedade, nós temos que diminuir esse tipo de comportamento. E aí segue a sequência da resiliência e tolerância. Nós temos que deixar esse aprendiz mais resiliente, porque aprender é sair dessa parte do conforto, essa zona de, ai, tô tranquila e tudo. Aprender, gente, dói um pouquinho, né? Vocês estão aqui assistindo a live, eu tô falando um monte pra vocês, vocês estão prestando atenção e eu sei que não tá fácil pra vocês, porque eu tô aqui bombardeando conteúdo pra vocês, eu tô falando, e vocês estão tentando acompanhar a minha fala e eu tô extremamente acelerada, eu sei, gente, eu tô muito acelerada. Porque eu tô estudando, eu tô trabalhando muito esses dias, então eu tô mais acelerada que o normal. E aí, eu tô falando aqui pra vocês, e vocês estão tentando, imagina, olha como vocês são tolerantes, porque eu tô falando bastante, eu não tô aqui chegando e passando a mão na cabeça de vocês em nenhum momento, e vocês são tolerantes e resilientes, sabe? Pô, a live tá aqui com 90, 80 e tantas pessoas, passa aí, quem sabe, né, chega na casa dos 100 se vocês compartilharem essa live com quem precisa ouvir. Então mostra quanto tolerantes e resilientes vocês são a tanta informação. E isso é extremamente importante. E isso que nós temos que aprender para ensinar para as nossas crianças. Então tá, trabalhado, você olhou essas barreiras, viu aonde o seu aprendiz, seu filho, quem você está analisando, a pessoa que você está analisando, onde ele tem que trabalhar daqui por diante. Ok, seguimos agora para as próximas fases, né? Vamos lá. Vamos olhar o repertório comportamental desse aprendiz. Existe uma linha onde a gente vai olhar as habilidades cúspides, ou seja, são habilidades que permitem ele acessar outras coisas. Exemplo clássico, engatinhar. Engatinhar permite que ele acesse outras coisas. A criança começa a engatinhar, ela começa a olhar outras coisas. Quando a criança senta, ela tem uma visão maior. Então, quando ela estava o tempo todo deitadinha, ela só via isso, né? Quando ela levanta e começa a olhar o mundo em volta sentadinha, ela tem muito mais amplitude do que está acontecendo. Então, ela ganha um novo mundo, ela acessa novos reforçadores. Então, quando começa a engatinhar, começa a andar, ela começa a achar novos reforçadores e punidores também. Ela acha coisas que não são tão interessantes também para ela e isso vai moldando o comportamento dela. Então, o nosso objetivo é ensinar habilidades para os nossos pequenos, para os nossos, não só os pequenos, nossos aprendizes, né, com os profissionais que estão aqui, selecionar habilidades para os nossos aprendizes que permitem ir acessar muitas outras coisas. Outro exemplo clássico, né? Eu tô tentando lembrar quais foram os estudiosos que trouxeram a questão... Oh, meu Deus, me deu um branco agora sobre a questão das habilidades cúspides. Acho que foi Bayer. Acho que foi Bayer em 97. Bayer e Ruiz, que trouxeram as habilidades cúspides. E quais habilidades cúspides são consideradas as que acessam muitas coisas? Uma delas é a leitura. A leitura, gente, o ato da gente ler faz a gente acessar muitos conhecimentos, coisas boas, coisas ruins, mas ler permite a gente acessar muitas coisas. Então, quando nós vamos selecionar habilidades, a gente vai tentar sempre pegar uma habilidade cúspide que esteja no limiar das habilidades que o nosso aprendiz já tem. Então a gente vai pegar o conjunto de habilidades que ele tem, olhar a compatibilidade com as barreiras que ele possui e ver o que a gente tem de preferência, o quão potentes são essas preferências. Então, nós sempre vamos olhar
também a questão do ambiente inserido e como essas preferências elas modificam conforme o ambiente desse nosso aprendiz. Então vocês estão vendo a complexidade de desenvolver um PEI e como o PEI, na hora que o profissional vai desenvolver, exige ter esse conhecimento. Então ele vai olhar essas habilidades, as preferências, as barreiras, toda essa questão, e ele vai fazer essa correlação. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Certinho. Então, ele vai olhar essas correlações e vai verificar essas possíveis barreiras, essas preferências. Então, é basicamente isso, gente. O PEI, ele é um documento que, para a gente falar que a gente está falando sobre aba. Aba a gente segue uma metodologia científica, né? Então, todo esse processo, a gente começou ali falando sobre a introdução, apresentando esse nosso aprendiz, esse indivíduo. Nós vamos depois analisar ali, vamos falar, as metodologias que foram usadas tanto na anamnese, nas avaliações. Nós vamos colocar esses dados, expor esses dados, e nós vamos seguir para análise de dados, onde nós vamos analisar essa correlação desses dados. E seguindo, né, depois a próxima etapa, depois de a gente ter feito essa correlação desses dados, nós vamos para as conclusões. E o que vem a ser essas conclusões? É justamente falar as habilidades que nós vamos trabalhar conforme essas correlações. Vamos falar como nós vamos trabalhar, então a gente vai colocar lá os objetivos a longo prazo. Quais são os objetivos a longo prazo que nós vamos trabalhar com o nosso aprendiz? Quais são? Como é que vai ser essa interação com os cuidadores? Vai ter treino parental? Vai ter orientação parental? Então, nós vamos colocando todos esses aspectos. Eu vou falar aqui alguns itens que são importantes no PEI, né? Depois de eu ter explicado para vocês toda essa estrutura. Mas o mais importante é que, no final, esse PEI, ele vire um contrato comportamental. O que vem a ser isso, esse contrato comportamental? Porque o PEI, lembra que eu falei lá no início que o PEI só faz sentido quando ele tem justamente que é um profissional consolidando, mas são várias pessoas envolvidas. Porque esse aprendiz ele fica em vários contextos. Então, é o contexto da casa, é o contexto da escola, é o contexto clínico. Então, o PEI é uma boa oportunidade da gente fazer um contrato comportamental, onde cada um tem tem as suas obrigações, os pais têm as obrigações deles na parte da intervenção, a escola tem a sua, cada um tem a sua, todo mundo assina, da mesma forma que todo mundo concorda ou não concorda com o que está escrito no PEI. Porque não adianta simplesmente assinar e falar, não olhar. Não, o objetivo é que todos leiam e falem, olha, isso daqui é incompatível. E o analista do comportamento que consolida esse PEI, ele tem que ter muita consciência disso, porque não é raro ver aquele analista do comportamento que chega com o pé na escola, ele chega com o pé na porta da escola e fala, vocês vão ter que me engolir, porque eu sou supervisor, eu sou psicólogo, eu sou fono, eu sou não sei o que lá, e chega com o pé na escola, e os professores, peraí, a gente está na escola, a gente entende de escola, e você chega aqui com o pé na porta? Não, você não conhece o meu contexto escolar aqui. Então, é muito importante que os professores da criança, o contexto escolar, esteja envolvido no PEI para chegar e falar, olha, isso não cabe aqui no contexto escolar. Porque o contexto escolar tem isso, nós temos essas variáveis, então é importante que nós readequamos e aí ele vai dar as possibilidades para readequar. Por isso que o professor é tão importante estar envolvido nisso e ele tem que fazer parte do contrato comportamental. Então, a mesma coisa, os pais vão ler, chega ali aquele analista do comportamento e coloca umas coisas impossíveis para os pais para fazer. E assim, do tipo, aquele termo técnico, aquela coisa sem cabimento, ele fala, não. Ou objetivos de ensino
Que o pai fala assim, não, eu preciso que o meu filho, o terapeuta, coloque um objetivo de ensino, sei lá, da criança a começar a pintar dentro de coisas, começar a pintar e tudo. O pai, não, eu preciso que meu menino se vista sozinho. Pintar é secundário, ele não se veste sozinho, ele não coloca uma calça sozinho, não coloca uma blusa. A gente fica na correria de sair de casa para se arrumar, para tomar banho, tem que despir, vestir. É tudo muito difícil, não. Isso daqui tem que ser prioridade. Então, os pais fazem parte do PEI. E por isso o PEI é uma ótima ferramenta de virar um contrato comportamental. Então, vamos lá para vocês. Eu vou falar aqui um basicão, mas o que eu estou falando para vocês, infelizmente, não é aplicado dessa forma, é como deveria ser. Hoje, como se desenvolve o P? A escola desenvolve a dele, o psicólogo lá na clínica desenvolve dele, a fono desenvolve dele, e aí nós temos um ensino multidisciplinar, que não é o que tem evidência. O que tem evidência no autismo é o interdisciplinar. É quando todos se juntam para construir. Então, vamos lá, um basicão de PEI, né? Nós temos que dar os dados do nosso aprendiz, o nome, data de nascimento, quais são os diagnósticos, se tem diagnóstico, quais diagnósticos, quais possíveis diagnósticos, desde transtornos, como outros diagnósticos, como epilepsia, enfim, se tem questões com sono, transtornos alimentares, contar sobre as preferências, comportamentos interferentes, falar como é que é o cuidador, como é a relação, quanto tempo fica cada cuidador com essa criança. Então, você vai colocar ali a história dessa criança com cada cuidador, como é que é a relação na escola, a profissão. Gente, uma coisa que os terapeutas esquecem, às vezes, de conversar com os pais, é entender a profissão, o que eles fazem durante o dia, como é que é a vida deles, como tá a vida deles, sabe? Por quê? Principalmente o psicólogo, ele sabe muito adaptar a linguagem dele para com quem ele está falando. É muito interessante essa habilidade que é desenvolvida nos psicólogos, devido à academia, né, de ensino deles, a linha, eles conseguem se adaptar, então isso é muito legal. E nós de outras áreas deveríamos aprender isso, a se posicionar no lugar do outro e conseguir adequar a nossa linguagem ao outro para a gente se conectar mais. E aí segue, né? A gente vai levantando as coisas dos cuidadores, as questões da escola, entender como é que a escola funciona e tudo. E o ambiente fora, né? Como é que é a motivação? Foi através de encaminhamento, a gente consolidar ali os dados da anamnese. Como é que foi a metodologia da anamnese, as metodologias de avaliação, quais foram os profissionais envolvidos nesse processo de avaliação, a análise de dados, ou melhor, você coloca lá todos os dados gráficos ali, né? Você faz os recortes e coloca ali os dados gráficos das avaliações, ou você consolida simplesmente a conclusão de cada terapeuta, porque também não tem por que você ficar fazendo esse recorte. Então, você vai e coloca ali as conclusões de cada área, do que cada um concluiu, né? E aí você vai analisar, você vai fazer a correlação entre esses dados para ver o que é prioridade. Então, aí você vai dividir lá, você vai colocar qual é o objetivo a longo prazo, você vai compatibilizar, ok, esse aprendiz tem 3 anos. Se ele tem 3 anos, é esperado que ele aprenda mais rápido, né, essas habilidades. Então, você vai colocar ali que o objetivo a longo prazo de uma habilidade é que ele termine esse objetivo em 3 meses. Pelo que você viu de expectativa ali das avaliações, em 3 meses é esperado. Então, você vai fazer isso daí, como objetivo a longo prazo. Objetivo a longo prazo, então ele tem que ser compatível com a idade da criança. Legal, né? Você vai olhar se a questão, por exemplo, se vai precisar de treinar, vai precisar, não, deve precisar, né? Vai ser esquema de treinamento parental, orientação parental, então você vai olhar lá no contrato, como é que foi esse esquema de contrato, né? Quando que vai ter uma revisão desse PEI? Quando ele vai ser revisado? Quando ele tem que passar pelo ciclo? E se tiver uma coisa crítica?
Então, se, por exemplo, não deu certo, você errou mesmo, não está desenvolvendo de forma global, e aí vai ter que realmente se reestruturar. Então, você vai colocar essas coisas críticas. Se teve avaliação direta, né? Aquela avaliação, teve uma análise funcional, né? Por conta de um comportamento interferente mais grave, assim, então teve que ter avaliações mais diretas. Como foi a metodologia, quais foram os resultados, quais são os ambientes onde vão ser essas intervenções, quais são os materiais envolvidos. Isso daí é muito importante para os terapeutas estruturar essa questão dos materiais, gente. Por quê? Isso tem muito terapeuta que está trabalhando para. Trabalha para. Melhor, paga para trabalhar. Isso. Tem muito terapeuta que está pagando para trabalhar. Então, ele não consegue fazer a gestão de material direito e ele fica comprando um bando de coisa, um bando de brinquedo. E ele vive para o trabalho. Isso é péssimo. Eu estou vendo terapeutas extremamente estressados e gastando todo o dinheiro deles nisso, né? Então, é extremamente sério isso. E, gente, se vocês tiverem dúvida, usem a caixinha de pergunta, porque tá pipocando tanta coisa aqui nas mensagenzinhas, então use a caixinha de pergunta bem aqui para me perguntar as coisas, porque assim eu vou perder tudo, tá? Se alguém falou alguma coisa, já foi. Treinamento, né, que eu já falei, análise dos dados, os objetivos a curto prazo, né? Então, os objetivos vão ficar para o programa, né? E como vai ser a implementação, o esquema de registro, como é que já se imagina isso, treinamento, orientação acompanhada, as conclusões, a questão do contrato comportamental. Uma coisa que eu acho muito legal no PEI é colocar legislação. Eu acho bem bacana ter as legislações também relacionadas ao autismo, a lei da relação ao deficiente, a lei do autista. Se são pais que são servidores públicos, colocar também legislação relacionada ao serviço público. Então, é muito legal aproveitar o PEI para empoderar essa família. Se você tiver a oportunidade de colocar, coloque um campo ali relacionado às legislações que vão empoderar essa família. Legal, gente. E o que resulta o PEI? O PEI resulta nos programas de ensino. E peraí que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Rapidinho, eu tô voltando. Só bem não. Eu tenho esse guia, que é gratuito no meu site, que é o Guia de Bolso, 12 Passos do Analista do Comportamento, né? Onde eu ensino a montar um programa de ensino. Então, o que é, basicamente? A pessoa fez a avaliação, a pessoa fez toda a avaliação, fez o PEI, e eu tenho um curso disso também, tá? De programas de ensino, que é para montar. É depois que você fez o PEI, qual é o passo seguinte? Programas de ensino. E também no curso com o Thiago eu ensino sobre isso, tá, gente? Com uma abordagem um pouco diferente e tá lá a ver. Também tem o meu curso que ele é só sobre isso. É um curso só focado em programas de ensino. Então, gente, isso daqui, ó, é de graça. Isso aqui é de graça. Esse guia vocês baixam lá no meu site. Vou colocar aqui meu site, que vocês vão lá baixar meu guia. Guia de bolso. Você já tira um print da tela, fixar, e pegue esse guia. Esse guia é após o PEI. Terminou o PEI, faz o guia, ok? Vai lá no guia preencher. Então, o que acontece? O guia ele é feito da seguinte forma. Vocês entenderem. Aqui, vocês desenham o programa de ensino. Então, tem todos os campos para você desenhar o programa de ensino da criança. Daqui para cá, são os passos. Para você conseguir preencher isso. Você está vendo? São 2 páginas. E isso aqui é que ensina a preencher essas 2 páginas. Sacaram? Essas 2 páginas dependem de tudo isso daqui. Então, é conteúdo pra caramba, gente. Isso aqui eu consolidei muito estudo aqui. E aí segue. E aí você fala, o que tem depois, Dani, no seu guia? Os registros. Porque você tem que registrar. Para ser aba, tem que registrar.
Então, a gente segue aqui com os registros. Registra, tem várias técnicas de registro. E depois do registro, você tem que transformar esses dados em gráficos. Então, eu trago para vocês aqui diversos tipos de gráfico, gráfico de barreira, gráfico linear. E, por fim, o que você recebe é essa parte que é o relatório por programa. Então, basta preencher aqui e pronto, é isso, gente. É isso que é o guia de bolso do analista do comportamento e programa de ensino em 12 passos, que é de graça. É de graça, gente, isso daqui. Isso aqui foi feito com muito carinho, muito zelo. Vocês vão no meu site, tirem print da tela para vocês não esquecerem, daniacf.com barra, e não foi o barra, deixa eu de novo arrumar aqui. Então, vamos arrumar aqui que está errado. Guia de bolso. Fixar esse. Ai, perdi meu comentário. Cadê você? Ah, tem que fixar. Pronto. Ó, tirem print da tela e baixem o meu guia de bolso, que ele é de graça. Ele é o que vem depois do Pay. Então, eu tenho um curso sobre isso que vocês têm que entrar em contato comigo no privado, porque ele não está vendo assim, eu teria que vender para vocês. E também no curso com o Thiago eu falo sobre isso. É um curso extremamente completo, maravilhoso também, que o curso do Thiago é de A a Z. O meu curso sobre isso ele é extremamente focado nessa parte. Então, ele é mais focado no programa de ensino. Que mais? E tá maravilhoso o curso com o Thiago. Tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Com o Thiago e com um bando de profissional, gente. Tá, eu vou falar assim, eu tô muito orgulhosa desse curso que a gente tá fazendo. Eu tô aprendendo um monte com os profissionais, um monte. Vocês não têm noção quão eu tô aprendendo. Vamos lá. Prudente, Milena Evangelista. Qual a idade da aplicação do PEI? Qualquer idade. O PEI é um plano de ensino, um plano terapêutico. É onde a gente coloca é a nossa bússola de qualquer intervenção. Então, para qualquer intervenção, principalmente se for uma intervenção que é interdisciplinar, o PEI é independente de idade. Respondida essa. Posso fazer o PEI baseado no Portage? Em relação a repertório comportamental, sim, mas você vai estar faltando ainda os outros pezinhos, né? Por quê? O Portage, você vai ver o comportamento relacionado, ele é muito voltado para a área escolar e ele tem as suas limitações como qualquer instrumento de avaliação. Então, você vai estar olhando apenas seu aprendiz com uma lupa. Vamos pensar, gente, que as avaliações, elas são iguais uma lupa. Então, vamos fingir que o meu óculos é uma lupa. Se você tem uma lupa que é mais... Você, para conseguir enxergar, você quando vai mexer, por exemplo, com lente, muitas vezes você vê a associação de lentes. Você mexe numa lente, mas sabe aquele do oftalmo, né? Que ele mexe no monte de lente, até você conseguir enxergar melhor. É tipo isso, é aquele negócio do oftalmo, né? Que ele coloca ali na sua cara para você conseguir enxergar as letrinhas. Eu quase levo meu óculos, né? Para você conseguir enxergar as letrinhas na sua frente. Então, vamos imaginar que aquele negócio lá do oftalmo. Para você enxergar direito o repertório desse aprendiz, com aquela maquininha do oftalmo, você vai ter que mudar as lentes de forma adequada. E aí vira treta, porque assim, se você não fez uma boa anamnese, você não vai saber quais lentes você vai usar. A anamnese nos dá a direção para escolher as lentes para conseguir enxergar esse aprendiz. Ok. Se você usa só o Portage, você está praticamente olhando, nem falo que é com o meu óculos, porque eu escolho meu óculos porque eu sei enxergar. Você vai estar olhando com uma lente muito mais simples. Então, assim, você pode escolher, mas você está olhando com uma lente bem simples, o seu aprendiz. Se você usa mais instrumentos de avaliação que sejam compatíveis ao que você viu na anamnese, você está aumentando. Você não sabe. Se você usa, por exemplo, o FAST, que é um bom instrumento, ele ajuda na questão de entender comportamentos interferentes, assim. Ele não é ótimo, mas ele ajuda. Você pega lá a isca para entender também sobre isso. Você pega meus materiais, que eu consolidei muito dessas coisas. Você pega
avaliação de preferências, usa várias técnicas de avaliação de preferências. Então, você fez tec, e aí você está começando a enxergar um pouquinho melhor o repertório desse aprendiz. Você não vai ainda chegar na melhor lente. Você só vai descobrir a melhor lente depois de um bom tempo de contato, de interação, de conexão, mas você vai chegar próximo. Então, sim, pode fazer baseado no Portrait? Pode, mas você vai ter consciência que você não está com a melhor lente para olhar o seu aprendiz. Então, às vezes, é a lente que nós temos. Ainda tem isso. Nem sempre a gente vai poder ficar escolhendo a melhor lente, o melhor conjunto de lente. Às vezes a gente tem que usar o que nós temos, porque é o tempo que nós temos. Porque o que acontece? O professor tem 1 milhão de coisas para fazer com 1 milhão de alunos, com um bando de alunos. E aí eu chego para o professor e falo esse negócio das lentes, né, do oftalmo, ele vai mandar eu me catar, sei lá, Dani, vai pra ladeira catar coquinho e você não sabe de nada. O professor vai chegar me xingando no direct. E com razão, porque ele tem um bando de coisa para fazer e eu tô falando para ele que tem que pegar um bando de lente, um bando de avaliação para enxergar esse aprendiz. E aí eu falo, meus caros professores, vocês são um só. Às vezes, realmente, usar o Portage vai ser um bom instrumento. O que eu recomendo é que você pegue, às vezes, o Portage, o Fast e faça uma avaliação de preferências para conseguir melhorar esse conjunto de lentes, ok? Acho que eu posso passar para a próxima pergunta, né? PEI é diferente de PDI. Gente, o PEI, ele também é chamado de PTI, né? Eu acho que plano terapêutico individualizado, plano de ensino individualizado. Existem várias nomenclaturas para isso. Isso depende muito do contexto que está. Mas o que faz sentido mesmo é que seja individualizado e para a gente colocar as metas dos objetivos a longo prazo, como é que a gente vai trabalhar com esse aprendiz com prazos e trabalhando a questão do contrato comportamental, por exemplo, né? A escola do meu filho é montessoriana, me disseram sobre o PEI, fiquei muito feliz. Que legal, muito legal. Engraçado, assim, eu estudei muito Montessori, muito, muito mesmo. Quando Aquiles era pequenininho, é montessoriano. O que eu fico triste é que pouquíssimos escolas que dizem ser montessorianas são realmente montessorianas, né? Porque a Montessori, ela não deixava as coisas livres, né? Correndo. Não, era um ensino com direção, mas você não dá tantas opções, você dá um conjunto de opções, mas não é solto. E as pessoas confundem muito a questão. Infelizmente, são poucas escolas. Oi, Dani, o curso que você fez com o Dr. Diago, tem algum suporte? Estou querendo fazer esse curso. Eu não entendo que tipo de suporte você está pedindo. É suporte online e tudo? O nosso curso tem muito material, gente. E eu falo que assim, eu estou extremamente orgulhosa desse curso. Muito orgulhosa mesmo. É um curso que ele está ficando enorme, mas enorme, gente. Ele está ficando com carta de pós-graduação já. E assim, os profissionais são maravilhosos. O que eu fiz? Vocês sabem que eu amo análise de comportamento, eu sou hiper focada nisso, né? E eu consolidei uma pós-graduação nesse curso. Eu peguei uma pós-graduação e falei, eu vou consolidar, mas eu fiz mais do que isso, porque eu fiz outros cursos. Eu fiz um bando de cursos de comportamento interferente, sobre comportamento de barreira, assim, né, de desenvolvimento. Eu falei, tem que conter nesse curso. E aí eu fui e coloquei nesse curso. Aí eu falei assim, foram vários cursos que eu falei, não, eu tenho que colocar nesse curso. E aí, eu falei, não, mas esse curso tem que ter planilha. Aí eu estou fazendo várias planilhas também que vão conter no curso para ajudar a fazer desde a parte avaliativa, a consolidar o PEI, a fazer o acompanhamento, então, com vários gráficos, né, de planilha, porque tem gente que tem dificuldade de planilhar e desenvolver os gráficos. Então, isso tem no curso também. O que mais que tem no curso? Tem os artigos científicos, porque eu não tiro nada do meu sovaco, e nem os profissionais que trabalham com a gente, que estão na equipe.
Então, tudo que a gente fala no curso é referenciado. Então, tudo que eu falar para vocês vai estar ali com um artigo embasando o que eu falei. Então, não é um artigo, são alguns artigos para que vocês vejam que é verdade o que a gente está falando, que a gente não está tirando informação do sovaco. O que mais? Isso, profissionais. Ah, tá! E o material de suporte. Gente, a gente tem apostila. Cada módulo tem uma senhora apostila para vocês colocarem em prática. Então, assim, vocês veem a parte teórica e junto a gente vai fazendo prática. Então, tem exercícios durante o curso que eu e o Thiago a gente vai discutindo e vocês vão preenchendo e vocês vão tomando decisões. Então, o tempo todo a gente faz exercício para que vocês já treinem com suas crianças também, com seus filhos. Então, o trabalho é o tempo todo isso no curso, né? O que mais que tem? Aí, por exemplo, a gente começa o curso, o primeiro módulo é a gente começa fazendo toda uma reflexão e tudo. Aí depois nós começamos já com uma parte mais prática, né? Aí o segundo módulo já começa a pauleira, gente. Assim, o primeiro módulo, a gente pega leve com você. A gente pega mais leve, porque a gente não quer assustar muito não na hora que você chega. A gente fala sobre memória, a gente fala sobre neurociência, mas assim, pegando leve. Chega no segundo módulo, a gente coloca assim, já vem com conteúdo com tudo. Então, assim, a segunda apostila, ela já cresce. A primeira apostila é X, a segunda é 2x, a terceira é 3x. Então, feito durante o conteúdo. E aí, na segunda, a gente também, lógico, porque é sempre uma conversa. As aulas é feita comigo e com o Thiago. Então, vai ter uma parte prática das avaliações que eu e o Thiago, a gente vai para a mesinha de criança para fazer. Então, a gente vai se ensinando sistemas de dicas e ajudas, aonde você toca, aonde, assim, toca, lógico, se a criança tem questões sensoriais, você não vai ficar tocando, mas o que vem a ser uma ajuda total, o que é uma ajuda parcial, o que é uma ajuda, os níveis de parcial. Então, a gente vai ensinando todo esse processo dos níveis de ajuda de forma prática, e nós vamos também mostrando questões avaliativas. A gente é muito legal. O sistema de preferências, barreiras, tá muito, muito legal, muito. O Thiago, quando ele me chamou para esse curso, eu falei para ele assim, Thiago, eu aceito a proposta do curso, mas eu não sei se você vai dar conta não, porque eu quero fazer esse curso e vai ser desse jeito. E ele topou, gente. Ele topou a minha loucura, assim, de fazer esse negócio enorme, enorme, enorme. Dá um curso enorme. E eu tô muito orgulhosa, muito feliz de tudo que nós estamos produzindo, gente. Tá lindo. Os profissionais extremamente... Nossa, eu tenho que falar para vocês sobre a questão da professora de nutrição. É muito séria essa professora de nutrição, gente. Ela quase terminou o doutorado recentemente, ela é mestre em alimentos, maravilhosa. Infelizmente, a gente sabe que tem muita bobagem na internet que fala sobre nutrição, mas ela é extremamente séria com tudo que ela fala. Tudo que ela fala é com embasamento. Eu fiz até um vídeo ontem que eu postei que eu já estava desesperançosa com o meu intestino. Porque assim, gente, eu ia pra. Eu ia assim, eu já tinha conversado com ela, né? A gente teve várias reuniões que a gente já vinha conversando sobre isso, mas eu já estava meio desesperançosa no sentido de achar que não, que sabe, eu sou assim e as coisas são assim. E aí eu recebi uma consultoria dela nessa área, ela foi até a farmácia para me explicar as interações entre os suplementos. É um negócio tão lindo, que eu falei assim, eu tenho que dividir com as pessoas isso. E no curso ela ensina tanta coisa dessa parte alimentar que, nossa, foi uma explosão minha cabeça assistindo as aulas dela. Assim, que eu tô. Nessas daí o Thiago gravou mais com ela do que eu, né? E eu fiquei assistindo. Eu fiquei encantada, encantada. O Paulo Quereghini, gente. O Paulo Quereghini, assim, eu sou fã dele há muito tempo, por isso que eu convidei ele para fazer o curso com a gente. Ele é da área de educação
física e é um uma das referências no Brasil na análise do comportamento. Ele está há 18 anos na área de análise do comportamento, para vocês terem uma noção. Então, ele sabe muito, ele é muito inteligente e maravilhoso. Então, assim, pensem nisso. Que, que, que incrível ter o Paulo Chereghini, né? Chereghini italiano, na nossa equipe. Então, a Sabrine, o Paulo Chereghini, não, Chereghini, isso. A Amanda também, que a Amanda está terminando o doutorado dela, ela é educadora especial. Que mais, gente? A Carolina Quedas, maravilhosa. Camila Cammers, da área de sono. E assim vai, gente, assim vai. O pessoal é top desse curso. Top, top, top. Tem mais perguntas? Vai. Aqui, o curso é online, já tem data para começar, já podem. Na verdade, gente, o curso já começou e por tempo limitado está com desconto para os fundadores, está com R$ 200 de desconto, o link está na minha bio. Então, se você quer comprar o curso, compre agora, porque ele está muito barato mesmo, tá? Bem barato. Então, gente, esse curso está muito fora da casinha de preço, sabe? E eu tenho muito orgulho da gente ter feito um curso do tamanho que nós fizemos, com preço tão acessível, porque ele é um curso muito grande, é um curso com profissionais de peso, com informações. Tem noção, as aulas do Paulo Chereghini, eu estava olhando para o Paulo Chereghini dando a aula dele, porque cada professor teve a liberdade de montar a aula, lógico que a gente teve uma orientação geral, eu falando, eu não acredito, que eu paguei, gente, eu paguei uns R$ 3.000 em aula para ele explicar o que ele explicou dentro do nosso curso. Eu gastei R$ 3.000 no mesmo conhecimento que ele está dando no nosso curso, e o nosso curso está por R$ 700 arredondando. Eu não lembro exatamente o preço, mas arredondando R$ 700. E eu fico pensando só a parte dele, eu paguei R$ 3.000. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas não têm noção o tanto de conteúdo que tem esse curso. A Sabrina dando aula, E assim, eu nem vou puxar a sardinha para o meu lado, né, gente? Que eu peguei uma pós-graduação e consolidei dentro desse curso. Mas assim, ok, porque eu tô encantada com os outros profissionais, o tanto que eles estão entregando. Eles não estão com medo de entregar. Eles chegam ali e assim, vão gravando aula. A gente fala assim, não, gente, podem descansar. Não, bora gravar mais. E assim, é muita hora. Ai, eu tô encantada. Então já começou, tá arredondando R$ 700 agora e daqui a pouco vai aumentar. Então, se você quer ser membro fundador do curso, é agora. Então, com 2 módulos liberados, os módulos são liberados a cada 15 dias, mas possivelmente a gente vai liberar mais cedo tudo. A gente está liberando nesse início porque a gente está fazendo a revisão de tudo. Por quê? Cada módulo tem a apostila, que ela tem que ser bem revisada. Eu faço a apostila, mas você sabe que assim, eu faço as coisas e aí precisa passar por revisão ortográfica e todas essas coisas, né? Então ele passa por uma revisão da arte, tudo. E aí, artigo científico também. A gente coloca vários artigos, também os artigos, publicações, também tem tese, né? A gente coloca os estudos também. Que mais? Por exemplo, do Gustavo, do Tosi, né? Gustavo Tosi, que já foi meu supervisor querido, tem a pesquisa dele lá também, né? Então a gente coloca as pesquisas também direta. Que mais? E também a gente vai colocar os áudios para cada, porque ainda não tá, mas a cada módulo também vai ter um conjunto de áudios explicando as apostilas, explicando o conteúdo suplementar. Então, além dos vídeos, também tem os áudios que vão subir em breve também. Então, a cada 2 semanas a gente tem um módulo novo e está disponível 2 módulos. O que mais? Deixa eu até ver se o Thiago está online. O Thiago recentemente me convidou para uma coisa. Deixa eu ver se ele aparece aí para ajudar a responder mais dúvidas. Meu filho tem 8 anos, faz pouca terapia, mas esse curso
Sim, sim. Esse curso é para você. Ana, esse curso é justamente para o seu caso. Então, esse curso é bem no seu repertório. Quando chega uma pessoa que fala, meu filho tem 15 anos e tudo, eu explico. Nós abordamos coisas relacionadas à adolescência, mas não é 100%. Então, aproveita muito do curso, aproveita muito a questão da aba, que a aba é a mesma coisa para todo mundo, né? A gente não sai. A questão da base da análise, da aba, não, da análise de comportamento, né? Os princípios da análise de comportamento, nós ensinamos, mostramos a aplicação já, mas muito voltada para um público menor, assim, né? E aí nós tivemos o cuidado de trazer repertórios distintos. Eu, gente, por o meu filho ser meu filho ter mais déficits e tudo, e ter todas umas condições, eu puxo muito para o autismo que tem mais comorbidades. Então, eu vou sempre puxar no curso, eu vou dar, vocês vão ver, né, que durante o curso, as minhas aulas, eu estou falando assim, mas aqui praticamente já tem tudo gravado na minha parte, só falta mais um módulo para eu terminar de gravar, que é um módulo extremamente técnico de análise de dados e tudo. E aí o que acontece? Eu sempre puxo para essas crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, para aqueles casos que os terapeutas ficam assim, qual é a tomada de decisão com base nesses dados? Então, eu puxo para isso. O Tiago, ele já puxa para outros exemplos, que não que eles são menos complexos, longe disso. Eles são complexos, mas são repertórios diferentes e a gente trabalha em cima desse repertório. Então, por isso que é muito gostoso esse curso, porque é uma conversa minha e com o Tiago com uma visão diferente. Somos pais de crianças muito diferentes em repertório e com idades próximas. Por isso que deixa o curso muito rico. Eu sou uma mãe que sempre assim fez as intervenções do meu filho, muito ativa. O Thiago é extremamente ativo, gente. Eu super curto Noah quando vai lá e tudo. É muito lindo isso, essa questão. Então, nós estamos totalmente envolvidos nesse projeto. Dani, como a professora pode aplicar os 12 passos na escola? Esses 12 passos podem ser aplicados para qualquer contexto, gente, porque esses 12 passos é para desenvolver o programa de ensino. Então, baixa o guia, tira o print aqui da tela, terminando a live, não saia da live agora, você baixa o guia e manda lá para a professora. Faz igual eu fiz, ó, gente. Você já está impresso aqui, aí você plastifica, olha que gracinha que fica. Gente, cansei. Cansei, eu tenho que trabalhar. Tem muita coisa para fazer que eu tenho que aproveitar que eu estou aqui, que, enfim, tem que render o máximo possível. E quando chegar em casa, quero aproveitar meus meninos o máximo. Então, vou trabalhar, não que eu não esteja trabalhando, agora estou trabalhando. Eu tenho essa mania, gente. Eu não sei se vocês têm essa mania. Quando eu tenho muita reunião, eu faço live, eu faço as coisas, eu falo, ai, nem estou trabalhando, ai, não, nem consegui trabalhar hoje. Mas não, eu trabalho, estava trabalhando, eu tive reunião, eu fiz as coisas, não sei se vocês estão assim. Ou, por exemplo, aquele dia que você tem que resolver muita coisa. Aí você vai para banco, você vai para tal coisa, você vai hospital, enfim, você resolve um monte de coisa na sua vida. Aí você viu aquele monte de coisa, mas você acha que não fez nada por ter feito tanta coisa picada. Eu tenho essa coisa na minha cabeça. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Respondi todas as perguntas. Então é isso. Tudo de bom para vocês. Espero que tenham gostado dessa live. Eu acho que as pessoas vão assistir o início dessa live em 0,5x, porque eu estava falando muito rápido. E é isso. Um abraço para vocês e até.